Olá, pessoal! Vamos retomar a correção dos exercícios sobre regência e crase, agora do exercício 17 até o 30. Lembrando ainda que há necessidade de que você se inscreva no nosso canal para receber as nossas postagens atualizadas, ok? Todas as postagens que fizermos, vocês serão notificados, desde que você esteja inscrito no nosso canal. Vamos a mais uma correção, ou melhor, dar seguimento à nossa correção. Nós vamos iniciar no exercício agora 17. Vamos lá. Olha, alternativa que preenche correto e respectivamente. Muito simples sair por exclusão. Olha, isto é uma preposição. Se isto é uma preposição, aqui eu tenho apenas uma preposição. Portanto, se eu começo com D, crase para quê? Olha, alternativa C e E já estão eliminadas. O transporte chegou. Olha, quem chega, chega a. Quem vai, vai a, e quem chega, chega a. Agora percebam, se eu colocar um artigo antes da palavra áreas, vai dar as com crase, porque esta preposição vai somar com o artigo de áreas. Então, as com crase me serve. Ou então, um A sem crase. Olha, né, neste caso aqui eu não consigo eliminar nenhuma, porque o A sem crase me serve e o As com crase me servem também. Nós temos que seguir para outra lacuna. Menos assistidas. A partir de. Viram, pessoal? Viram que eu cantei a bola para vocês? Esse exercício foi elaborado pela Fundação VUNESP. Portanto, é regra eles colocarem crase antes de a partir. Lembrem, tudo que termina em ar, ir são verbos, portanto não tem crase. Eliminem. Olha, seria muito fácil você ir direto. Se você sente dificuldade em alguma lacuna, parta para aquela que seja incontestável para você. Antes de a partir não tem crase, você já conseguiria eliminar A e B e C assim de imediato. Ok? Faça como você achar melhor, tá bom? A única que vai dar certo para nós é a D. Mais uma. Avisaram-nos, tá certo? Avisaram-nos. Quem nasceu para ser complemento? Os pronomes pessoais oblíquos, portanto, me, te, se, nos, vos, ou os, a, as. Olha, avisaram-nos a respeito de. Olha, isso aqui é uma locução prepositiva. Só que é uma locução prepositiva masculina. Palavra masculina não tem crase, portanto, a respeito de não tem crase. Olha, se é nós, eu já vou riscar, Se colocaram crase, eu já vou também excluir. Sobram duas opções para nós. Ou vai ser A ou vai ser E. O que vai desempatar? A regência. Vamos analisar? Olha, a respeito dos atrasos, os passageiros ficam sujeitos. Eu acho que quem está sujeito, está sempre sujeito a alguma coisa. Portanto, a que eles estão sujeitos? Se é a que, esta está morta, nós temos apenas a alternativa A correta. Mais uma? Vamos lá. Vamos começar aqui por embaixo, olha. Essa medida tende à consideração. Tudo aquilo que tende a alguma coisa. Portanto, tende à consolidação dos preendimentos, almejando alguma coisa. O verbo almejar é transitivo direto. Portanto, você almeja o poder. Você visa ao poder, mas você almeja o poder. Essa medida atingiria a consolidação dos preendimentos, viabilizando alguma coisa. O verbo viabilizar é transitivo direto, portanto, aqui não tem preposição alguma. Essa medida permitiria a consolidação, porque o verbo também é transitivo direto, dos preendimentos, alcançando a manutenção também. Essa medida provocaria algo, a consolidação dos empreendimentos, tendo em vista a manutenção do serviço. Esta daqui, olha, tudo aquilo que leva a alguma coisa. Portanto, essa medida
levaria à consolidação dos prendimentos, visando a manutenção. Perfeito, olha, lembrem-se de que o verbo visar ele é transitivo indireto e rege a preposição a. Olha, o a de visar somou com o artigo que antecede manutenção e deu ali o sinal de crase. Perfeita. Mais uma. Não é à toa, pessoal, é regra a empresa dar um item com a locução adverbial à toa. À toa significa esmo. Ele anda à toa, a esmo, pela cidade. É uma locução feminina. E as locuções adverbiais femininas levam um acento indicador de crase. Portanto, à toa com acento. Se é com acento, eu vou eliminar a alternativa A e vou eliminar a D. À toa aqui a partir de. Olha de novo o a partir. Lembrem-se sempre do a partir. É regra eles colocarem a partir. A partir não tem crase, portanto a alternativa E já foi excluída. Percebam, a terceira ou a quarta lacuna, as duas servem para nós para desempate. Você pode escolher aquela que você acha mais viável, aquela que você tem menos dificuldade. Vamos lá. O número de doadores aumentou consideravelmente. A medida visa atender. O que é que visa atender? Não é a medida que visa? A medida é o sujeito da minha oração. Sujeito não vem encabeçado pela preposição. Se não vem encabeçado pela preposição, já está morta aqui a questão, alternativa C. Tudo bem, pessoal? Viu como é fácil excluir? Tá? É bem tranquilo mesmo, né? Vamos para mais uma. Olha, situações insustentáveis. Existir situações insustentáveis. Haver situações insustentáveis. Isto é o verbo haver no sentido de existir. Ele não tem sujeito, portanto, não vai também para o plural. Então, olha, a alternativa D, E e A estão mortas. Sobram duas para nós, B e C. Vamos mais uma. Esse problema chega. Olha lá o verbo chegar de novo. Eles gostam muito do verbo ir, do verbo chegar e do verbo referir-se. São verbos que regem a, portanto, crase na frente. Olha, autoridades é uma palavra que está no plural. Você coloca um artigo aqui, o as da autoridades, com o a do chegar e o as com crase. Portanto, se é as com crase, eu já vou jogar a alternativa C fora, sobra uma única opção para mim, que é a alternativa B. Mais uma. Apesar das previsões de... Olha, quando existe uma previsão, existe a previsão de algo. Então, existe uma previsão de que vai chover. Portanto, a previsão de alguma coisa. Se é de alguma coisa, a alternativa A foi embora, a C também, a D também. Sobram duas opções apenas. Verifiquem a segunda lacuna ou a terceira lacuna. Dá para a gente desempatar. Vá por aquela que você tenha menos dificuldade. Vamos dar uma olhada. Qual que é a melhor? Tanto faz, né? Vamos ver. Os próximos meses deverão ter chuvas dentro da média em São Paulo. Isso não garante que. Quem garante, garante alguma coisa. Não garante que o sistema volte. Olha, que, se é que, nós já eliminamos essa e já jogamos fora. Se você sentir dificuldade em perceber que o verbo garantir é transitivo direto, quem garante, garante alguma coisa. Eu garanto que você vai passar se você estudar. Olha, portanto, que o sistema Cantareira volte a ter níveis confortáveis de reserva de água. Agora, olha, ele terá dificuldade. Quem tem dificuldade em alguma coisa. Eu tenho dificuldade em português. Eu tenho dificuldade em matemática. Portanto, em reter água. Se é em reter água, realmente essa alternativa também está morta. Sobra apenas a B, alternativa correta. Mais uma. Repercutir não quer dizer prestar atenção.
Ele quer que a gente substitua esta palavra aqui em negrito por outra que equivalha. Preste atenção, pessoal, na preposição regida pelo verbo. Né? O verbo que ele nos propôs aqui. Olha, se trata em, não, se trata de. Estaria correta a alternativa A se esse em fosse de. Ficaria, não se trata de prestar. Agora aqui, se configura em. Tudo aquilo que se configura em. Portanto, se configura em prestar atenção. Agora, repercutir não equivale a. Sim, olha, esse a está sem crase, o verbo aqui é o verbo prestar, esta daqui está perfeita. Em todo caso, vamos dar uma olhada nas outras. Repercutir não simboliza a prestar, não simboliza prestar, porque quem simboliza alguma coisa. E quem representa alguém. Eu represento a empresa. Portanto, olha, são verbos transitivos diretos e o uso dessas preposições aqui estão incorretas. Realmente a resposta é C. Mais uma? Vamos lá. Ele quer também quanto à regência das palavras. Olha lá, a dificuldade consiste em. Tudo aquilo que consiste em alguma coisa. As pessoas precisam ser incentivadas a utilizar. Muitos ainda se mantêm determinado. Quem é determinado, ele é determinado a alguma coisa. Boa parte da população se recusa a usar. É necessário convencer alguém, olha o objeto direto, de alguma coisa. Esta está perfeita. Olha, quem convence alguém de algo. Perfeita. Alternativa E. Mais uma. A regência verbal, de novo, ele quer regência. Vamos lá. A população nem sempre se simpatizava com o tipo. Olha, de fato, quem simpatiza com alguém. Só que você não pode se simpatizar com ninguém, porque o verbo simpatizar não aceita conjugação com pronome. Portanto, eu não posso dizer, eu me simpatizo, tu te simpatizas, ela se simpatiza. Não. Eu posso conjugar com pronome o verbo esquecer e lembrar, por exemplo. Né? Eu me esqueci, tu te esqueceste, ela se esqueceu. Né? Eu me lembrei, tu te lembraste, ela se lembrou. Sim, o verbo lembrar e esquecer aceitam conjugação com pronome, mas o verbo simpatizar não. O erro está aqui, na conjugação com o pronome. Ok? Mais uma. O povo muitas vezes optava por. Quem opta por alguma coisa. No caso, eles optavam pelo. Muitos casais interessavam-se por. Quem se interessa por. As nativas e as negras eram envolvidas com. Quem está envolvido com alguém. E muitos casais contentavam-se com. Sim, quem se contenta com. Perfeito, a alternativa E é a correta. Mais uma? Vamos lá. 26. Olha, contente-se. Olha, quem se contenta com. Portanto, contente-se com as suas realizações, tanto com os seus sonhos. Deleite-se de, né? Deleite-se das suas realizações, quanto dos seus sonhos. Usufrua com não, usufrua das suas realizações quanto dos seus. Aproveite as suas realizações. Quem aproveita alguma coisa. Como aproveita os seus. A outra está perfeita, quer ver? Quem desfruta de. Olha, desfrute das suas realizações quanto dos seus sonhos. Perfeita, alternativa C. E. Tudo bem? Vamos em frente? 27. Quando o bebedor tem consciência de que precisa de ajuda, não se opõe a. Olha, quem se opõe a. Olha, sem crase, porque aqui é verbo. A controlar o processo destrutivo, o que permite a ele
retomar o ritmo de uma vida saudável. Quando o bebedor tem consciência de que precisa de ajuda, não se opõe a interromper e controlar o processo de... Olha, essa tá perfeita. O que lhe permitirá. Esta tá perfeita. Qual que é o erro da C? Quando ele precisa de ajuda, quando tem consciência de que precisa de ajuda, e ele precisa de ajuda, o que lhe permitirá. Pronto. Realmente, a alternativa B é a única que está totalmente correta. Mais uma? Agora, a regência, de novo. Esse perigo pode ter sérias repercussões em cima da sua saúde, não de baixo. Tá certo? Sobre a saúde. O médico australiano recomendou a redução do uso. Ele manda reduzir a redução do sal na comida, a redução do uso de celulares. Ainda não há mais dados sobre o assunto devido ou não, devido ao. Olha, junta o a do devido, que é uma locução prepositiva, devido a, mas o o do fato virou ao. Curana sugere que as pessoas optem por. Quem opta, opta por alguma coisa. No caso, pelo telefone. E ao menos 8 estudos clínicos relacionam isso com isso. Perfeito. Ele relaciona o uso com certos tipos de tumores. Perfeito, alternativa E. Tranquilo, né, pessoal? Vamos mais uma. Às 9 horas, olha, horas anteposta. É muito comum eles colocarem o adjunto adverbial anteposta à oração, naturalmente pontuada, como está aqui. Foi sugerida alguma coisa. Olha, o que foi sugerido? Não foi a suspensão? A suspensão é o sujeito da minha oração. E o sujeito não vem encabeçado por preposição, portanto, pela crase. B. Na reunião, houve referências a excessos. É uma palavra masculina. Além de ser masculina, está no plural, sem crase. A conversa entre eles deixou evidente que ele discordava. Quem discorda, discorda de. Portanto, ele discorda dela. Os livros do autor foram transformados à doação. A bibliotecas? Não. Olha, bibliotecas é uma palavra que está no plural, portanto, não tem como. Todos se opuseram à transferência do supervisor. Perfeita. Quem se opõe a. A transferência é uma palavra feminina, junta e dá uma crase. Perfeita, alternativa E. Vamos para a última, pessoal? Vamos lá, mais uma. Eu quero pensar na vida. Olha o quadradinho, eu quero pensar na vida. Se você quer pensar na minha vida ou na sua vida, você pode pensar sobre ela. Agora, jamais a vida, jamais pela vida, debaixo da vida e perante a vida. Só podemos pensar na vida ou então sobre a nossa vida. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam que as questões de crase, de regência, enfim, são questões que nós conseguimos fazer bem, com muita facilidade, usando o método da exclusão. É melhor você partir para as erradas, eliminando os erros, para que você ache a correta. Ok, pessoal? E inscrevam-se no nosso canal, não se esqueçam, porque eu vou gravar mais uma bateria de exercícios sobre conjunções subordinativas e assim que for colocado para vocês, vocês receberão o quê? Assim que você se inscrever no nosso canal, você será notificado assim que houver a postagem. Ok, pessoal? Muito obrigada pela atenção e eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido também.